Olá, queridos, bem-vindos às Meditações Diárias, Comunicando Jesus. Aqui é o seu Point da Graça, aqui é o seu local onde nós nos encontramos todos os dias para as nossas devoções matinais. Que prazer, que bênção, que privilégio. Mais um dia na sua companhia e na presença de Deus, para juntos usufruirmos das preciosas promessas que Ele tem para nós através das suas palavras. Queridos, essa semana estamos estudando um pouco sobre o grande conflito. E dentro desse tema, cada dia teremos um assunto diferente. Se você gostar desses assuntos, dessas exortações, desses esclarecimentos bíblicos, você pode compartilhar com outras pessoas que ainda não conhecem muitos desses temas importantes que nós estamos aprendendo durante essa semana. O tema de hoje, a liberdade verdadeira. É muito importante esse tema, porque muitos não conhecem a verdadeira liberdade, não é? O texto bíblico de hoje encontra-se no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 45. Diz assim: viverei com liberdade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os teus ensinamentos. Tá aí a dica do salmista, né? Viver em liberdade é procurar seguir os caminhos, a palavra de Deus, né? Queridos, imaginemos que nós estávamos em uma prisão de segurança máxima, julgados e condenados à pena de morte. No corredor da morte, já entendeu? Já viu esse tema? Já ouviu falar? No corredor da morte? Cada dia que passasse, estávamos mais próximos de sermos executados. Que angústia não ter como sair daquela fila de condenados. Mas um certo dia aparece alguém para nos visitar na prisão e nos diz: vocês querem sair daqui? Querem voltar a ter liberdade total? Eu sou uma pessoa muito bem conceituada e, por sinal, a única que pode fazer isto por vocês. Queridos, é evidente que nós aceitaríamos imediatamente. Seríamos colocados em liberdade, nossos delitos seriam assumidos por aquele homem e, a partir dali, não seríamos mais prisioneiros. Estaríamos livres, através daquele homem. Queridinhos, foi exatamente isso que Jesus Cristo fez pela humanidade. Ele assumiu os nossos pecados. Portanto, Ele assumiu também o que mais? A nossa morte. Ele nos colocou em liberdade. A liberdade, queridos, é um dom sagrado que o homem recebeu de Deus. As pessoas, às vezes, se apanham brigando, reivindicando pela liberdade desse mundo, sem imaginar que a verdadeira liberdade tem uma dimensão bem maior. A verdadeira liberdade começa quando saímos das garras do inimigo. É importante sim buscar ser livre, mas em Cristo Jesus. Buscar uma liberdade que seja conforme a perfeita e agradável vontade de Deus. Para muitos, a liberdade consiste em fazer o que desejam. Ter liberdade para fazer o que quer. Entretanto, o que seria da nossa vida se não tivéssemos a lei de Deus para controlar os nossos atos? A liberdade se transformaria em libertinagem. Afinal de contas, falando da lei de Deus, ela é um bem ou um mal? Evidentemente que é um bem. Muitos acreditam e ensinam que Cristo veio abolir a lei por intermédio da sua morte. Isso não tem fundamento. Se assim fosse, imagine bem, se fosse assim, uma lei abolida, sem lei, sem pecado. Porque é a lei que aponta o pecado. Sem pecado, Cristo não precisaria ter morrido para livrar o homem de quê? Livrar o homem de quê? Sem pecado. Queridos, a lei de Deus, por sua própria natureza, não muda nunca. É a revelação da vontade e do caráter do seu autor, de Deus para o homem. Imagine que Deus aparecesse
e falasse assim, olha, não precisa mais guardar a lei. Os 10 mandamentos anulados. Você pode adorar outros deuses, você pode adulterar, você pode roubar. Você não precisa mais honrar seu pai nem sua mãe. Você pode cobiçar. Queridinhos, ficaríamos estagnados? Que Deus é esse que muda? Que Deus é esse que de um dia para o outro muda? Porque se a lei é o caráter de Deus, que caráter de Deus é esse? Portanto, queridinhos, entenda uma coisa. A lei de Deus é o caráter dele. E o caráter de Deus não muda. É eterno. O primeiro passo para a reconciliação com Deus é a convicção do meu pecado. E a lei de Deus me mostra a minha condição de pecador. Sem a lei de Deus, como vou saber? O segundo passo é reconhecer que somos pecadores. Sem a lei, como vou reconhecer que sou pecador? Quando reconhecemos que somos pecadores, vemos a necessidade de um Salvador. Porque se o salário do pecado é a morte, eu estou condenado, estou no corredor da morte para receber o meu salário. Então, como pecador, eu entendo que preciso de um Salvador. A lei revela, a lei mostra aos homens os seus pecados, mas ela não disponibiliza de nenhum remédio. Somente Cristo pode livrar-nos do pecado. Cristo pode assumir o seu pecado. E Cristo pode morrer por você. Inclusive, Ele morreu por você. Ele assumiu tudo. Você não deve mais nada. Você está livre em Cristo Jesus. Mas você precisa aceitar. Você precisa aceitar o sacrifício de Jesus. E viver como um cristão. Não é só, eu entendo, eu conheço, eu aceito. Viver como cristão. Queridinhos, se anularmos ou distorcermos a lei de Deus, praticando alguns mandamentos, outros não, buscarmos total liberdade no mundo, nunca encontraremos e ainda cairemos em uma grande desilusão. Presos nos sentimentos, nos vícios, nas promiscuidades. Nossa vida não avança. Parece que todo mundo gradua e nós não. Parece que estamos como uma estátua, com total liberdade. A estátua não é assim? Está livre. A estátua está livre, tem todo o espaço, mas ela não avança. Todos os dias ela está no mesmo lugar, sem liberdade nenhuma. Com toda a liberdade, mas sem liberdade. Nas garras do inimigo é assim. Na liberdade que o mundo oferece é assim. Presos. Estamos chegando ao final da vida e temos a impressão que o propósito pelo qual viemos a este mundo não foi cumprido. Presos. Sentimento que fomos abandonados, que nunca alcançaremos aquilo que desejamos. É por isso que precisamos esquecer a liberdade que o mundo oferece e voltarmos para Jesus. Como voltar para Jesus? Aceitando o seu sacrifício. Tem muita gente que ainda não aceitou o sacrifício de Jesus, porque entende que vai ficar preso a uma filosofia cristã. Precisamos confessar a Ele os nossos pecados e assumirmos que nós precisamos de um Salvador. Precisamos ser livres, precisamos de um advogado. Alguém que nos tire do corredor da morte. Queridinhos, só Deus pode abrir as algemas dos nossos pés e mãos. Porque pelo diabo ficaríamos presos em nossos sonhos e ilusões até a morte. Se hoje permitirmos, Ele poderá nos dar essa liberdade que o nosso coração tanto anela. Esse vazio que existe em nós, mesmo tendo total liberdade nesse mundo, existe um vazio. Deus pode preencher esse vazio e nos dar uma vida diferente, cheia de propósitos. Muitos ainda continuam no corredor da morte por não aceitarem o sacrifício de Jesus como fiança dos seus pecados.
Mas Deus incansavelmente continua perguntando: você quer ser livre? Livre da morte eterna? Quer experimentar a verdadeira felicidade e a verdadeira liberdade? Essa é a pergunta que Deus tem feito incansavelmente para você e para mim. E você, o que vai responder? Eu respondi para Deus hoje e venho sempre respondendo que quero ter total liberdade, que aceito o sacrifício de Jesus. E você? Sim, eu acredito que você vai dar uma resposta inteligente. Se você aceita, glória a Deus pela sua decisão. Que Deus te abençoe. Oro a Deus que Ele confirme no seu coração esse seu desejo. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, se você puder. Senhor Deus, nosso Criador, entendemos que toda a liberdade que tivermos ainda não se compara com a liberdade que queres nos oferecer. Na realidade, a liberdade que mais precisamos, Senhor, é a liberdade eterna. Nós aceitamos o Teu sacrifício de nos resgatar das mãos do inimigo, nos oferecendo a verdadeira liberdade, a liberdade eterna. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém.